Luneta Sonora na área e nesse momento cá estou eu produzindo conteúdo, porque eu não tinha nenhum desenho do 96 folhas, do 48 folhas e da folha colorida em produção. Ou melhor, disponível, né? Tem que fazer o desenho, tem que fazer os vídeos, as artes de divulgação, e no momento que eu estou gravando esse podcast, com a capacidade que eu tenho de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, eu estou produzindo aqui o vídeo do 96 folhas. É uma prévia mais ou menos do que vocês vão ter no videocast, porque vocês estão só ouvindo o áudio e não estão vendo o que eu estou fazendo, logicamente, enquanto eu não resolvo as coisas do quarto. O que que acontece? Eu estou aqui produzindo o vídeo do 96 folhas, eu estou fazendo essas edições com os recursos que eu posso. E quais são os recursos que eu posso? Adobe Express, que é e no computador, né? Nem no celular. O que que acontece? Eu editava esses vídeos no CapCut, só que ele cobrava, ou melhor, ele passou a cobrar no template que eu estava fazendo, que é um template que eu fiz. Um template que eu montei do zero e quando eu fui fazer uma edição no CapCut, acho que eu já falei isso ou em outras ocasiões. Eu me deparei com aquela tela, olha, tem uma ferramenta de rastreamento e você tem que pagar para o vídeo ser salvo. E eu não conseguia. E eu tentando encontrar recursos, ou melhor, tentando encontrar um editor de vídeo novo para poder fazer o meu trabalho de colar os vídeos. Porque assim, e essa é uma outra coisa que eu vou mostrar também para vocês no videocast, porque o Luneta Sonora é isso, é sobre processo de produção de conteúdo e inspiração. O processo é o seguinte: eu faço a montagem dos vídeos dentro de um template, que é aquele, todo sábado é dia de 96 folhas. E quando eu primeiro gravo a folha do caderno em branco, que, lembrando, não é a folha, e olha como é a mágica dos vídeos. A folha que você vê não é a folha que eu desenhei. Porque eu não vou primeiro gravar e depois fazer aquela virada do vídeo, porque eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se eu fizer primeiro gravar, depois desenhar e depois fazer a gravação do desenho já pronto, eu vou ter uma mudança na dinâmica do cenário que não vai ser interessante. Então eu tenho que manter o cenário da mesa como ele está. Porque se eu mexer alguma coisa, as pessoas vão notar. Qualquer um nota um elemento de continuidade no vídeo. Por exemplo, você vê a gravação de um filme, de uma novela, e repara, por exemplo, na peça de figurino que não é a mesma numa outra tomada. Se tiver uma placa na rua e essa placa não tiver ali, então esse truque é justamente para eu poder manter a dinâmica do cenário e ter uma noção de continuidade da cena, de passar a impressão de que aquela folha em branco, quando eu aproximar a câmera e depois distanciar e o desenho já estiver pronto, é lógico que o leitor já sabe que aquela folha teve todo um processo de desenho e de edição, mas tem a questão da mágica da apresentação e é isso que você faz no vídeo. Quando você faz isso, você tem que se preocupar também com a questão da dinâmica do cenário. Então, todas as coisas que estão na mesa, elas têm que permanecer no mesmo lugar. Senão, fica escancarada a falha de continuidade. E não é isso que eu quero. Por isso que eu uso esse truque. E também, como eu disse, eu uso um template pronto que é
com o nome das séries, com tudo esquematizado. E o que que acontece? Quando eu faço isso, ou seja, eu tenho também um template pronto para que o último frame seja a capa. Por isso que você vê o, o site, o logo, no mesmo canto que das publicações. Para quem não sabe, as publicações seguem um padrão e eu tenho que seguir esse padrão por uma questão de apresentar para o público que o meu projeto tem uma unidade visual. Então ele trabalha dentro da unidade visual, trabalha dentro da questão de ter uma tipografia, de ter a marca, de ter tudo. Então você tem que observar essa questão da unidade visual. E aí eu entro num outro assunto, que é o manual de identidade. Porque eu preciso deixar isso organizado para outras pessoas. Para mim, tudo bem, que eu tô lidando com a minha marca. Mas para as outras pessoas, eu preciso deixar um documento com as diretrizes da marca para elas não ficarem perdidas no rolê. Para elas não ficarem sem entender como é o projeto que eu desenvolvi. E olha que é um projeto que tem tempo, 6 anos da identidade atual. Lembrando que o desenho da luneta que representa o olhar para o universo, olhar para o futuro, dentro do tripé arte, cidade e comunicação, esse logotipo não, porque eu aprendi uma coisa sobre marca logotipo, que logotipo tem que necessariamente o nome por escrito, sei lá, como é que são essas coisas. Algumas lembranças dos tempos de curso de publicidade, mas é a marca da luneta. O logo e outra, logomarca não existe, porque logos em grego já é marca. E você está sendo um pouquinho redundante quando você fala logomarca, justamente por causa do significado da palavra logos, que em grego é logos de marca e marca que é marca. Então, essa palavra é redundante e ela não existe. Você tem também a marca nominativa. O que é a marca nominativa? O logotipo, melhor, a marca que aparece no site, que é a que identifica no cabeçalho, ali é a marca nominativa, o meu nome mais a marca da luneta. E ela sozinha, vocês entendem que é a minha marca. E é assim que eu construí a minha marca, com tudo aquilo que eu aprendi no curso de publicidade. Tananã, tananã, tananã. Lembrando que eu me formei faz uns 11 anos e eu ainda tenho algumas coisas desse tempo na minha memória e não é para menos. Afinal de contas, eu caí de cabeça nesse mundo da comunicação há 16 anos. Eu me formei em publicidade em 2013 e coloquei algumas coisas a respeito disso na bio do, do site, que inclusive eu coloquei agora abaixo de todos os posts. E por que que eu fiz isso, mesmo o site tendo meu nome? Porque tem a questão do IIAT, que é uma diretriz do Google que eu vou puxar aqui para vocês. Google IIAT, para vocês entenderem como isso tudo é praticamente ao vivo. Olha, eu vou te falar uma coisa para vocês, o videocast promete se for nesse nível. Mas o que que acontece? Google IIAT. O que que significa? Experience, Expertise, Authoritativeness e Trust. Que significam em inglês, lógico, experiência, especialidade, autoridade e confiança. Por quê? O Google, justamente na questão daquela atualização que de certa forma me ferrou, o Google ele procura justamente que os artigos que são apresentados nos mecanismos de pesquisa, eles sejam escritos por por pessoas, lógico, não tem a questão da inteligência artificial, mas tem a questão da experiência, especialidade, autoridade e confiança. Pilares que o Google considera ao avaliar o conteúdo de uma página e entender se as informações são úteis e relevantes. A fonte é conversion.com.br.
Então, o que acontece? Quando você está lendo o artigo, você tem que ter a certeza de que quem está escrevendo esse artigo, quem está entregando esse artigo para você, é uma pessoa que entende do assunto. Eu fico me perguntando, ok, que experiência eu posso dar para você se eu tenho 13 anos de experiência? Aliás, 13 não. 13 não, 16. Se for contar porque eu comecei o blog em 2008, então são 16 anos. Não vou pegar as minhas experiências de antes. Se eu for contar a questão do curso por si só, são 13, 11 anos. E eu não vou contar essa parte. E isso é uma amostra do que vocês vão ver mais pra frente. Mas quando eu falo da questão de criação de conteúdo, é o que vocês podem esperar para daqui pra frente, ok? Então é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no youtube.com/luneta sonora. Sabem também que me encontram todos os dias nas redes sociais. E é sobre isso que eu vou tratar mais pra frente por conta de algumas coisinhas que andaram acontecendo e talvez vocês já saibam o que é. Mas já que eu preciso estar nelas, então @Josivandro vai lá e no X e no Tumblr @Josivandro. E é isso, a gente se encontra para outros papos como esse nas próximas semanas, na próxima semana que tem episódio inédito, no Content Talks e em outros temas do site, ok? Então é isso, a gente se encontra por aí, até lá e não desanime.